compromisso, mas estamos aqui com uma equipe toda unida para dar continuidade nos trabalhos, né? Então, hoje antes de dizer quem vai fazer qual atividade, eu trago para vocês a importância do amor, para que todos nós, no decorrer dessa semana, durante todos os momentos em que a gente puder fazer disso um hábito, o quê? O trabalhar no amor, o trabalhar no bem. Não importa se lá do outro lado do mundo está em guerra, nós vamos fazer o quê? Não importa se do meu lado um vizinho sofre demais, nós que estamos em equilíbrio, vamos fazer o quê? Para ajudar esse vizinho, para ajudar a humanidade como um todo. Nós vamos fazer o nosso melhor. E nós vamos agir no bem. Agir no bem faz com que a gente se movimente. Agir no bem requer esforço. Se o meu vizinho está em dificuldades, se for financeira, vamos dar um apoio com algum mantimento. Se for no emocional, vamos orar, vamos dar um ombro, mas vamos pedir por ele, porque a oração também é um movimento no bem, logicamente, e faz com que, através da minha ação positiva, eu projete luz, projete amor. E se cada um de nós mentalizarmos o fim das guerras, se todos fizerem isso, o poder do amor vai quebrando o mal. Cris, o amor para uma guerra? Não sei, mas eu lançarei a minha luz, eu farei o meu melhor. Então eu convido a todos a sempre estar meditando e pedindo o bem para a humanidade. Vamos agindo no bem, através de orações, de bons pensamentos e de ações mesmo, materiais. Tudo isso junto vai ajudar. Então, hoje, o nosso trabalho, ele está sendo pautado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 1 e 2. Deixai vir a mim os pequeninos. Hoje, no nosso trabalho, a leitura do Evangelho e da mensagem, quem vai fazer para nós é a Vera. A oração inicial, a divina, as vibrações gerais dos passes e das águas, a Gilda. A palestra hoje será feita pela Fabiane Costa, que está aqui, ela é irmã do Fabrício. Os três da família fazem palestra, a mamãe também faz, a dona Edina. Então, ela veio trazer uma mensagem aqui para nós e ela vai falar sobre exatamente esses itens 1 e 2 que eu citei aqui, deixar vir a mim os pequeninos. E a gente já agradece a Fabiane por essa disponibilidade. E a oração final, a Priscila fará para nós e fará também o encerramento dos nossos trabalhos. Então, eu agradeço a todos e vamos dar início, então, à nossa atividade. Um beijo. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os puros de coração. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles serão a Deus, virão a Deus. Então, lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçaram os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal. E disse-lhes, deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhe assemelham. Em verdade vos digo que todos aqueles que não receberam o reino de Deus, como uma criança, não entrará neles. E abraçando-os e pondo a mão sobre ele, os abençoou. Vigiai e orai. Ricardo Bartelli. Autoconfiança. Não descreia de tuas possibilidades.
Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Seja humilde, mas não apático. Não te esqueça daqueles que dependem de ti. Se fraquejas, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é a falta de confiança própria. Conserve a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu talvez esteja claudicando. Assim seja. Boa tarde a todos. Então vamos neste momento elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais aqui presentes, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para o fortalecimento da nossa fé e da esperança que dias melhores virão. Que a doce luz de Maria Santíssima possa derramar as suas bênçãos de luz e paz, cobrindo o nosso mundo com o seu manto de amor e luz, para o fortalecimento da fé e da esperança, secando todas as lágrimas. E que Jesus possa nos dar a oportunidade também de orar pelos nossos pequeninos. Que a luz se faça em cada coração. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Eu quem tenho que agradecer o convite dessa equipe, obrigada. Porque como eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo, toda vez que a gente é convidado para falar sobre um tema, eu tenho que estudar. Eu tenho que colocar minha barba de molho. E eu aprendi mais ainda ao ler sobre esse trecho do Evangelho, sobre os puros de coração. Que muitas vezes a gente acaba tendo uma visão muito estreita sobre a questão dos pequeninos. Então, essa imagem que está aqui, bem-aventurados os que têm o coração puro, porquanto verão a Deus, como foi o trecho que foi lido, né? Olhem para essa imagem, a afeição, né, dessas crianças. Quando a gente pensa em pureza do coração, não tem como a gente não relembrar as crianças, né? Nada mais puro do que um sorriso de uma criança. E olha só, que gostoso de ver essa imagem, não é? Num mundo em que a gente sai dos noticiários e a gente só vê guerra, discórdia, problemas financeiros. E aí, quando a gente olha para esse sorriso dessa criança, quase dá uma vontade da gente sorrir também. Parece que elas não têm problemas, não é isso? A gente, adulto, a hora que olha, fala, não tem boleto para pagar, né? Não tem discórdia em casa, tá tudo bem. Então, para a gente ter um bate-papo bem produtivo, vamos começar tirando esses preconceitos, essas frases que a gente fala e que só leva a gente para baixo, desmerecendo a atitude positiva de uma outra pessoa. Vamos aprender com elas? Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Será que quando a gente, às vezes, perde um pouco da capacidade de ver a pureza de uma criança, será que também não está faltando um pouco de simplicidade e humildade conosco? Será que se a gente fosse simples e humilde, a gente não se identificaria com as crianças? E pararia com essas frases feitas aí que a gente fica falando?
Então, Jesus, quando ele fala para nós sobre a pureza do coração, e como foi lido aqui no trecho do Evangelho, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é aqueles que se assemelham às crianças. Obviamente, Jesus não estava falando da criança como um ser físico. Afinal de contas, nós aqui acreditamos que reencarnamos, então, quando olhamos para uma criança, sabemos que ela já tem um histórico, ela não é de hoje, ela pode ser um espírito muito antigo. Mas Jesus não estava se referindo a essa situação. Ele disse que vai ver o reino de Deus aqueles que se assemelharem às crianças. Não que a gente tem que ser criança. Aqueles que se assemelham. Então a pergunta que fica é: quando é que nós deixamos de sorrir assim? Quando é que nós deixamos de olhar para os outros como essa menininha e esse menininho estão se olhando? Todos nós aqui já fomos crianças. Todos nós aqui começamos mais uma encarnação com a pureza do coração. O que a gente tem que refletir é: em que momento a gente perdeu isso? O espírito, ele temporariamente está como criança. Todos nós aqui reiniciamos a nossa reencarnação como crianças. Olha como Deus é bom. Ele permite que a gente recomece sendo criança novamente. Simples, puro e humilde. Todos nós aqui temos a mesma chance de trabalhar isso toda encarnação. Então, gente, é claro que todos nós aqui somos espíritos que já viemos aí de vivências passadas, mas a pureza do coração é algo que a gente pode sim continuar desenvolvendo ao longo da nossa etapa encarnatória. Por que que a gente pode sim desenvolver essa pureza? Porque no reino de Deus ninguém cresce para a maldade. Ninguém aqui reencarnou para matar ninguém. Ninguém aqui veio com a missão de destruir, de jogar bomba. Ninguém aqui veio com a missão para destruir os lares. Não existe isso. A nossa destinação é a perfeição. A nossa destinação é sermos melhores sempre. Porque a nossa semente é de Deus. Quem não entende isso só se atrasa. Mas, indubitavelmente, caminhamos para a bondade, para o amor e para a perfeição. Então, vamos lembrar um pouquinho, vamos observar em nós quais são os pontos positivos que a gente conserva da nossa infância. É fácil, né? Se eu pedisse para todo mundo pensar em um defeito, a gente tinha vários. Agora, tá, já sei, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Não. Vamos fazer o contrário. Vamos lembrar de coisas positivas. Por mais difícil que todos nós possamos ter tido uma infância, traumas, enfim. Mas uma coisa positiva que a gente gostava de fazer quando era criança. Eu sou uma menina da cidade, eu não subia em pé de árvore, não tenho essa lembrança para falar. Mas eu sei que tem gente aqui que tem essa lembrança gostosa. Que seja de um abraço, de uma pessoa, que seja uma brincadeira, uma comida. Por que eu estou falando disso aqui no Paz e Amor? Porque a gente precisa resgatar memórias positivas. Se tem uma coisa, gente, que nós temos o total controle, é sobre os nossos pensamentos. Todo mundo tem a possibilidade
e a capacidade de orientar os seus pensamentos. Ah, Fabiane, mas não é fácil. Mas eu não disse isso. Eu disse que a gente tem que orientar os nossos pensamentos. Então, estamos na vida adulta, temos as nossas dificuldades, aí as nossas provas, muitas, constantes, e nós vamos fazer o quê? Por que não nos apegar a uma imagem que nos tranquiliza? Tem uma outra aqui do lado que nos tranquiliza também. Por que não direcionar o nosso pensamento para que a gente se lembre da pureza do coração? Tem um trecho de um livro que chama Livro Ideal Espírita, ele é psicografado pelo Chico e foi Emmanuel. Eu até vou ler aqui para eu não perder nada. Olha só, no reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, com índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que te perturba e fere, realizando a maturação dos teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Vocês já perceberam que uma criança, quando está ali com os amiguinhos, eles brigam, tal. Se não tiver a interferência de nenhum adulto, eles se resolvem e está tudo bem. E briga, e joga, daqui a pouco está todo mundo brincando de novo. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Aí, ó, olha a outra crença que vem. Ah, Fabiana, é que você não conhece o meu filho, o meu vizinho, é criança. É? Cuidado, porque a criança também absorve o meio que ela está. Então, antes da gente falar que é a criança, vamos ver quais são as influências que ela está recebendo. Mas, de uma maneira geral, as crianças se resolvem. E o convite de Jesus é para que a gente tenha esta pureza. Em outras palavras, perdão. A chave para todo e qualquer mal. Amor. Começamos hoje o trabalho falando sobre amor. Não tem mistério, não tem bala de prata. É perdoar, é amar, é trabalhar isso constantemente. Como é que a gente faz isso? Fé. A fé limpa a nossa alma até que sobre somente a pureza e a felicidade. Essa frase me tocou tanto, gente, que eu vou deixar essa imagem aí, dessas crianças singelas, brincando, porque tem fé. Quando a gente fala pureza, não é que a gente tem que ser perfeito, né? Quando a gente fala... Não. A gente tem que continuar se permitindo aprender. Se tem uma coisa que a criança quer, é o quê? É aprender. Vocês já perceberam quando a gente fala que vai ter uma novidade para a criança, ela fala, eu quero. É isso. Cadê a nossa capacidade de aprender sempre? Vocês já perceberam que quando a gente não está muito bem, quando não estamos assim, num momento bom da nossa vida, a gente não quer saber de nada. Ah, não me vem falar disso agora não, a gente se fecha para o novo, para coisas positivas que poderiam chegar para nós. E a criança sempre tem aquela curiosidade. E parece que a gente vai ficando mais velho, e ao invés de sermos curiosos, a gente vai ficando com medo. A gente vai ficando cauteloso, né? Que é uma palavra bonita. Será? Será que Jesus nos convida sempre a sermos curiosos, a aprender, a estarmos dispostos? Não é esse o coração das crianças? Será que Jesus, quando fala que o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças, é porque a criança não tem milindre? Ai, não brinco mais com ela, não. Essa menininha aqui é chata, não vou brincar com ela.
Não é esse coração que Jesus diz. O que ele espera da gente? Que a gente tenha fé. A fé é o único antídoto para o fracasso. Se a gente acha que a gente é um fracassado na vida, tenha fé. Porque a fé, ela é o combustível para que as nossas ideias se concretizem. Não adianta eu ter um monte de ideia na cabeça e não conseguir praticar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um combustível que faz com que eu me mova nessa direção da realização. Qual que é esse combustível? É a fé. E como é que a gente faz para ter fé? Aí vem aquela palavrinha que já falamos aqui. Humildade. E eu não sei se todos vocês sabem, por isso que eu falo, a gente sempre aprende. Humildade significa terra fértil. Não sabia dessa. Vem do latim humilitas, que por sua vez deriva de humus, que é terra fértil. Olha só que interessante. Solo fértil. Humildade tem a ver com o quê? Com que a gente busque sementes boas, absorva essas sementes e essas sementes cresçam. Aprendendo, renovando, sempre. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é ser pobre, não tem nada a ver. Ser humilde é ser corajoso para enfrentar todas as adversidades que estão aqui para nos melhorar. Para a gente transformar um obstáculo em quê? Em escada. Não começamos dizendo que a nossa destinação é a bondade, é a perfeição, é o amor? Se a gente aprender sempre novas formas de realizar as tarefas e solucionar aquilo que a gente veio para solucionar, seremos muito humildes. A gente troca muito o sentido da palavra humilde, né? Como se fosse aquele coitadinho. Não! Uma pessoa humilde é forte. Porque ela tem a autoconfiança, que também foi lido aqui na mensagem, né? Então, 3 pontos importantes para a gente desenvolver essa humildade. O primeiro ponto é não sentir a necessidade de ser exaltado. Como a gente tem necessidade de aprovação dos outros, né? A gente faz alguma coisa e aí a gente gostaria que as pessoas aprovassem, que todo mundo nos elogiasse. Provavelmente porque falta dentro de nós a consciência e a confiança de que estamos fazendo o nosso melhor. E que a nossa exaltação tem que vir do mais alto, tem que vir de Jesus e não dos homens. Jesus, o nosso maior exemplo, durante várias passagens da sua vida aqui terrena, deu exemplos sobre não ser exaltado. E, inclusive, na crucificação, Pilatos não pergunta, és rei? O que ele responde? Tu o dizes. Uau! Tem outros exemplos também. Chico Xavier parece que falou que ele gostaria de desencarnar num dia em que ninguém ficasse sabendo sobre a sua morte, que ninguém se preocupasse com isso. E ele desencarnou no dia que o Brasil foi campeão da Copa. Então a gente tira um exemplo, né, de Jesus, aí a gente coloca um exemplo de um homem que encarnou como nós, que foi o Chico, e aí a gente tem que olhar para nós mesmos. Como nós estamos desenvolvendo a nossa humildade? Por que a gente espera tanto do outro, quando a gente deveria se fortalecer internamente por meio da fé, por meio do amor, por meio do nosso familiar difícil, por meio da caridade? Tem ainda um outro exemplo. Jesus, por exemplo, poderia ter condenado Paulo. Paulo de Tarso, que foi um
perseguidor, né, do Evangelho. E ao invés de condenar para que ele fosse exaltado, o que ele fez? Ele pessoalmente foi até Damasco e resgatou. E disse, por que me persegues? Quantos exemplos nós temos? Além disso, além da gente não precisar sentir essa necessidade de ser exaltado, é bom que a gente tenha consciência da finitude da vida. Todos nós aqui acreditamos que a morte é apenas uma passagem. A morte não existe, mas a vida material, sim, ela é finita. Nós vamos desencarnar. Esse momento que estamos aqui, ele, sim, vai acabar. E por que a gente tem que ter essa consciência? Para que a gente haja agora. Sim. Não, mas a vida continua. Tá, continua, mas continua em outro plano. Não continua com as mesmas pessoas? Vamos. Nós imploramos a oportunidade desta encarnação. Foi concedido para nós. Estamos na melhor família que precisamos. Moramos no lugar que precisamos. Temos o trabalho que merecemos. E ainda usamos a nossa energia para reclamar. Não me parece uma atitude inteligente. Mas muitas vezes não é só a inteligência que conta. Conta o nosso coração. A gente precisa trabalhar a fé, direcionar a nossa mente, lembrar dos ensinamentos de Jesus, que nos remete à pureza do coração das crianças. Então, o último ponto sobre a humildade é carregar fortemente a lembrança da origem da vida. A gente adulto se preocupa demais em manter uma seriedade, uma formalidade. Não, isso não pode, nossa, que absurdo. E Jesus só espera atos espontâneos, nossa, uma vez que nossa semente, melhor não podia ser, se viemos do Cristo. Então, sabe quando nós nos desesperamos quando a gente erra? Quem aqui se desespera quando erra? Quem aqui perde as estribeiras quando erra? Imagina como nós podemos errar. Meu Deus, que absurdo! E acaba, às vezes, o dia por causa de um erro. A gente não se conforma. Temos dificuldade de perdoar os nossos erros, como se a gente não fosse errar. Ou então, ficamos, quando conseguimos fazer um ato bonito, bom, aí a gente fica esperando. Nossa, mas ninguém vai falar nada? E aí, começamos a espalhar. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. Muitas vezes até disfarçado. Olha, não quero falar nada não, mas sabe, não conta para ninguém, mas fui eu, viu, que deu aquilo lá. Vamos parar de querer a glória dos homens e nos preocupar em criar arestas dentro de nós de autoconfiança, de fé, de amor. Tem uma frase do Chico Xavier que ele diz assim: ama sempre. E quando estiverdes a ponto de desacreditar no amor, lembra-te do Cristo. Portanto, meus queridos, eu não sei vocês, mas eu fico com essa imagem e vou tentar responder a uma pergunta que essa imagem nos convida. O que vamos fazer hoje de diferente para termos mais paz, para cultivarmos o amor,
para fazermos jus à criança que já fomos e que com certeza habita ainda em cada um de nós. A reflexão de hoje é que o nosso coração se encha sempre dessa pureza das crianças. Que a gente se lembre de todos os exemplos dados por Jesus. Porque a nossa maior missão aqui na Terra é facilitar a nossa vida e a vida daqueles que convivem conosco. Por isso, eu rogo que Ele continue nos abençoando, continue nos iluminando e que nós possamos sempre ter a mente e o coração aberto para os novos ensinamentos, para os nossos próximos passos, mesmo com tropeço, mas sempre na direção do seu amor. Que assim seja. Agradecendo essa palestra maravilhosa que a Fabiana deu para nós, né? Falando de amor, de pureza, de coração. Vamos iniciar as nossas vibrações pensando em nossos lares, naqueles que estão lá, nos aguardando voltar. Vamos vibrar muito amor para todos eles, muita saúde, né? E vamos então vibrando pela nossa rua, pelas outras casas que estão nessa rua. E vamos expandindo essa vibração de amor por todo o nosso bairro. E vamos lembrar também das pessoas que estão morando na rua, que precisam de uma palavra de amor, que precisam às vezes apenas de um bom dia, está tudo bem com você. E vamos expandindo essa vibração de amor, então, para toda a nossa cidade, para os governantes das nossas cidades, para todo o Estado. E vamos, então, aumentando cada vez mais esse amor. E vamos pensar no nosso país. E agradecer a Deus por nos abençoar. Que possamos morar nesse país, que apesar de todos os pesares, ainda temos uma boa dose de paz. E agora, então, nós vamos vibrando pelo nosso globo, pelas partes que estão em guerra, brigando por poder, querendo dominar os outros. Vamos mandar para eles muito amor. Vamos pedir a Deus que uma partícula desse amor, são as nossas vibrações em comparação ao amor de Deus, possa atingir os seus corações, suas mentes, trazendo mais amor dentro dos corações deles, para que eles se lembrem que todo mundo merece ser amado, todo mundo merece ter paz, que todos merecem viver, mesmo que possa parecer uma vida miserável aos olhos dos outros. Porque todos nós aqui temos as nossas tarefas para cumprir, nós temos os nossos ajustes para fazer com quem quer que seja, seja na família, seja com os amigos, seja com os governantes de nosso país. Então, vamos parar para pensar nisso e lembrar que o amor verdadeiro perdoa, que o amor verdadeiro é fraterno. E então, nós vamos vibrando agora, vamos vibrar pelos hospitais também, onde estão as pessoas que foram feridas fisicamente. Mas vamos vibrar também pelos hospitais espirituais, onde estão os espíritos que ainda não conseguiram se livrar dessa carapuça, dessa ilusão, né, de raiva, de vingança. Vamos vibrando muito amor, na esperança que temos sempre que ter, de acreditar que o amor sempre vai vencer, seja hoje, amanhã ou depois. E agora,
vamos também nos lembrar das pessoas que são cientistas, que estão desenvolvendo essas armas. Vamos pedir a Deus para que essa luz possa abençoar eles, para que eles possam pensar em uma forma de fazer algo que possa construir e não destruir, mesmo que às vezes possa não ter sido a intenção deles. Mas vamos vibrar muito amor, para que todos pensem na paz do nosso globo. E agora, então, vamos começar as vibrações para que os nossos passistas possam começar os passes. Então, vamos começar, vamos vibrando muito amor, como a gente já estava vibrando, e vamos agora vibrar no equilíbrio, para que possa a espiritualidade que aqui está conosco, através dos nossos mentores e protetores, através dos mentores e protetores dessa casa, para que eles possam nos auxiliar, junto com os nossos passistas, para reequilibrar os nossos centros de força. Então, vamos começar pelo coronário, vibrando muito ali, para que nós possamos nos conectar cada vez mais com Deus, com Jesus. E vamos então, imaginando uma luz que entra por esse coronário e agora ela vai iluminando todo o nosso coronário. E aí ele vai descendo e vai parar no nosso frontal, iluminando o nosso olhar, fazendo com que nós possamos olhar com mais amor para todos aqueles que estão à nossa volta. E então, nós vamos vendo essa luz descendo e vai passar pelo nosso centro de força laríngeo. Lembra, e essa luz que nos ilumina essa parte do nosso centro de força, que ela possa nos ajudar a medir nossas palavras, a conter nossos pensamentos, para que eles nem sempre virem palavras que possam ofender as pessoas. Que essas palavras possam ser sempre mais de amor. E então, nós vamos vendo que essa luz vai descendo e vai chegando no nosso chakra cardíaco, onde uma luz rosa brilha intensamente, brilhando todo o amor que nós sentimos dentro. Se você não consegue se lembrar, não consegue dar esse amor para todo mundo, procure lembrar apenas daqueles que você ama demais, que estão mais perto de você. Lembre desse amor, sinta esse sentimento e deixe que ele se expanda por todo o seu organismo, por todos os seus chakras. E ele vai trazer para você uma grande paz, uma tranquilidade, uma certeza de que tudo vai dar certo. E então, essa luz vai descendo pelo esflênico, passando pelo nosso gástrico, ajudando para que nós possamos conter as nossas emoções. Então, nós possamos ser menos rebeldes. E essa luz então vai descendo e vai passando pelo nosso chakra básico. E então, desce até pelas nossas pernas, vai indo até os nossos pés. E ela vai subindo de volta, equilibrando, colocando as nossas vértebras das colunas em seus lugares certinhos, trazendo muita energia, muita força, muito amor e muita paz. E agora nós vamos nos conectando com os laboratórios do mundo espiritual, com as florestas que existem no nosso mundo, vendo essa energia verde, vendo essa energia da natureza, que vai fluidificando as águas daqueles que trouxeram seus vasilhames até aqui.
vai colocando, depositando nelas todos os remédios que nós precisamos para a nossa alma. E também vai fluidificando as águas das nossas caixas de água, de nossas residências. E nós então vamos agradecendo aqui por mais essas vibrações. Assim seja. E neste momento, vamos pensando em Jesus, esse mestre que tanto nos ensina. E como agradecemos. Agradecemos por este momento, por estas reflexões, que elas possam ir fundo em nossas almas, nos tornando mais conscientes de quem somos e o quanto podemos. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que vai começar e pela oportunidade da vida. Obrigada, Pai. Jesus, continue a nos orientar através de nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecidos que estamos por mais este trabalho maravilhoso. Agradecemos a nossa palestrante por tanto nos mostrar e nos influenciar. Alguns recadinhos. Estamos precisando de voluntários, tá? Para a Caspage, de psicólogo, opções de atendimento presencial ou online, instrutor de inglês com aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30, instrutor de informática para as aulas presenciais também aos sábados, das 8 às 11h30, e educador de evangelização infantil, com aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.